Olá, eu sou a doutora Laura, eu sou médica oftalmologista, fiz a minha especialização em oftalmopediatria, estrabismo e neurooftalmologia e vou falar hoje para vocês sobre o tema de miopia. Você pode com certeza ter reparado que hoje em dia tem muito mais crianças usando óculos do que antigamente. O que é a miopia? A miopia, basicamente, é a dificuldade de enxergar para longe e conseguir enxergar para perto. E em relação ao olho, é um olho que ele tinha um tamanho e ele resolveu crescer mais do que deveria. E aí, a gente coloca o óculos para conseguir posicionar bem a imagem. O que acontece hoje em dia que a gente tem muito mais pessoas míopes? Primeiro que a gente já tem trabalhos bem antes da pandemia que já citavam o fato das telas digitais terem aumentado essa incidência de miopia. Com a pandemia, a gente teve um aumento muito maior das telas digitais e a gente tem hoje muito mais comprovado o impacto que eles trouxeram para os olhos das crianças. Então, o que a gente tem em relação a isso? A miopia, então, é um olho que cresceu mais do que deveria e é uma pessoa que enxerga bem para perto. Quando a gente tem um olho míope, uma criança que está se desenvolvendo a miopia, basicamente ela está desenvolvendo a visão de perto. E onde entram as telas digitais? Pelo fato da criança ficar, principalmente com o celular, muito perto, a gente tem um olho que vai mandando informação para o cérebro que ele precisa ficar especialista em enxergar para perto. Então, ficando muito perto, o olho vai ficando especialista em enxergar para perto. E o que na nossa geração a gente tinha de olhar horizonte, de brincar num parque, eles hoje não têm, eles estão só aqui na tela de perto. E aí é onde a gente vai tendo o estímulo de miopia. Os trabalhos atuais mostram que por conta dessa geração, em 2050 a gente tem uma projeção de inverter, mais da metade da população ser míope, por conta dessa geração. Então, hoje em dia, a gente precisa conversar muito bem sobre a miopia nas crianças, porque além do fato delas já se mostrarem, já terem incidência maior de miopia, elas estão aparecendo cada dia mais cedo. E aí, se a gente tem uma criança muito pequenininha, com 3, 4 anos, que já começa um olho maior, a gente tem até os 20 anos para esse olho crescer. Então, a chance desse olho se desenvolver cada vez mais e ser uma miopia muito maior é mais intenso. E aí, o que a gente tem na parte da miopia? É um olho que cresceu mais do que deveria. Então, a retina, que é esse tecido dentro do olho, ele foi programado para um tamanho de olho. E quando a gente tem uma miopia que está crescendo, a gente tem um olho que está crescendo. Então, essa retina é mais delicada. Sendo assim, a gente tem maior incidência, por exemplo, de descolamento de retina, que é uma coisa grave, que pode levar à cegueira. A gente tem maior incidência de glaucoma, a gente tem maior incidência de muitas outras doenças, porque é um olho mais delicado. Então, a gente precisa acompanhar a criança desde pequena. Hoje em dia, por conta do impacto da miopia e por conta dos maiores trabalhos, a gente tem muitas coisas que a gente consegue fazer com a criança desde pequena, porque basicamente, antigamente a gente só trocava óculos, hoje em dia a gente tem terapias que conseguem evitar a progressão de miopia. Então, existe óculos que consegue paralisar essa progressão intensa. Existe colírio que consegue paralisar essa progressão da miopia. Existe uma lente de contato que chama ortoceratologia, que ela molda o olho e também tem impacto. E também existe uma lente de contato que evita essa progressão de miopia. Todas essas terapias precisam que o oftalmologista avalie e que precisa da gente saber a indicação correta para esses artifícios. Num segundo vídeo eu já vou conversar a respeito dessas possibilidades que a gente tem para evitar a progressão de miopia. Mas muito importante, quanto antes a miopia é diagnosticada, mais cedo a gente consegue controlar e acompanhar essa criança que está com um olho em desenvolvimento. Se você tem uma criança, o que é o ideal? Lembra do vídeo anterior que eu citei? A primeira consulta entre 6 meses e 1 ano, e aí a partir disso, com 3 anos a gente já consegue acompanhar.
A gente está à disposição para você fazer o agendamento. Tenha os contatos aqui embaixo e aqui na Clínica Franca Visão. E se você conhece uma pessoa que também vai gostar desse tema, compartilhe. Não esqueça de deixar seu like. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Obrigada!